Amém. Somos gays, somos casados e somos pastores evangélicos. Manchete no site, no portal da UOL, dia 28/9. Dia 30/9. Fernanda Gentil, apresentadora da Globo, assume namoro com o jornalista Priscila Montandon. Dia 10/10. Aprovada em primeiro turno a PEC 241, proposta de emenda à Constituição que estabelece limite para o aumento dos gastos públicos. A partir daí, brigas, favoráveis, contrários, manifestos. 17/10. Menino de 13 anos morre em São Paulo após se asfixiar durante desafio online. Trata-se do Shocking Game. Um tripé tem levado os adolescentes a entrar em situações de risco para vencer competições. Adolescentes querem transgredir regras, adolescentes têm o pensamento mágico de que nada de ruim vai acontecer com eles, e adolescentes têm a necessidade de fazer parte de grupos. O fundador do Instituto Jimmy Cuida, Demétrio, perdeu um filho em 2014, também morto, com um cinto no pescoço. No ano de 2010, eram 500 vídeos desse jogo rodando na internet. Agora são 19.000. 19/10. Ex-deputado Eduardo Cunha é preso em Brasília e tem 220 milhões bloqueados. E ele é evangélico. O que há de comum nessas notícias? O que há de comum em algumas pouquíssimas notícias das quais nós somos bombardeados todos os dias? Meus irmãos, o que há de comum é a presente forma do ser humano olhar para o mundo, enxergar o mundo, se relacionar uns com os outros, fora, totalmente fora da perspectiva divina do que é o mundo qual ele criou. Essas notícias mostram para a gente uma visão equivocada do mundo, de Deus, do ser humano e de como viver nessa terra. Você sabe conversar sobre esses temas? Você tem conhecimento para poder conversar com as pessoas sobre esses temas? Homossexualidade, corrupção, adolescentes se matando, evangélico com um péssimo testemunho, e todos os demais outros temas que nós somos confrontados todos os dias, como cristãos. E a pergunta talvez mais difícil seja: a sua opinião é a partir do que você ouve falar, ou é a partir do que você conhece, do que Deus te ensina? Você conhece o nosso tempo, a nossa geração, a cultura onde você está inserido? Você sabe como o seu colega de trabalho pensa? Você sabe como os coleguinhas do seu filho pensam? Meus irmãos, como eu penso, as minhas convicções, os meus valores, os meus princípios, as minhas crenças, elas determinam como eu vivo, como eu me relaciono, como eu existo. Por isso é preciso nós entendermos e pensarmos profundamente sobre os temas que estão à nossa volta e confrontar com a palavra de Deus, porque senão nós seremos engolidos. Na verdade, como discípulos de Jesus, nós temos sido constantemente engolidos. E nem somos vistos mais como aqueles que são contra a cultura da época. Nós estamos meio que misturados a ela. Quando a gente pensa assim, que estamos sendo moldados por essa cultura, nós somos lembrados que a pressa é a inimiga não é da perfeição, é da percepção. Nós ouvimos isso, eu e o pastor Carlos e mais um monte de gente lá em Campinas, do pastor Tommy Kiedes. A pressa é inimiga da percepção. Nós temos tanto conteúdo para ler, que a gente só lê pedaço. E se você lê pedaço,
você não tem conteúdo, você tem pedaço. Sua compreensão é superficial. Então, a pressa é inimiga da percepção. Como é que eu e você estamos vivendo nessa cultura? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Eu vou fazer a leitura a partir do verso de número 16 e peço que você acompanhe. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, cujo objetivo é nós encontrarmos a resposta para qual deve ser a minha ação nesse cenário. Porque é a minha e a sua realidade, meus irmãos. Nós estamos vivendo nesse mundo onde as pessoas pensam desse jeito. Qual deve ser a ação do discípulo de Jesus Cristo nesse cenário? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 16, eu peço que você acompanhe a leitura da palavra. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por esse texto. Antes, porém, vamos entender o contexto. O que acontece até Paulo chegar aqui? Paulo está na sua segunda viagem missionária,
foi enviado pela igreja de Antioquia, faz parte do grupo com ele Timóteo, Silas e Lucas, que vai registrando tudo isso, e muito provavelmente outros. Após uma visão noturna, onde um varão macedônio diz para Paulo ir lá ajudá-los, Paulo entende que ele deve seguir com o seu grupo para a região da Macedônia. E eles então chegam a Filipos, e lá eles devem anunciar o Evangelho. Eu estou no capítulo 16, no verso de número 9. Depois de passar um tempo anunciando o Evangelho em Filipos, isso vai do 16, 11 até o 40, Paulo e Silas experimentam o resultado de estarem ali pregando o Evangelho. O que acontece? Muitas pessoas se convertem. Então, eles experimentam a alegria de ver pessoas libertas, pessoas salvas em Jesus Cristo. Experimentam a alegria de também libertarem uma jovem possessa, uma escrava que era explorada pelos seus donos. Ela era possessa de um espírito demoníaco adivinhador e eles ganhavam dinheiro com ela. E Paulo expulsa o demônio dela e ela fica livre. E por causa disso, a alegria no coração desses homens. Ela está livre. Livre dessa escravidão. Não é mais explorada e conhece Jesus Cristo. A alegria de ver o carcereiro e toda a sua família também convertidos ao Senhor. E eu fico imaginando sorrisos, talvez pulos de alegria. Mas eles também enfrentam perseguição. Porque o Evangelho vai mudando as realidades das vidas. E isso confronta. Isso é ruim para um mundo que não o quer. E eles são perseguidos, são presos e são alvos de muitos açoites injustamente. São libertos de forma milagrosamente. Saem dali e vão para Tessalônica, capital da Macedônia. Agora, capítulo 17, verso 1. Lá, continuam anunciando o Evangelho. Não é qualquer prisãozinha e açoitezinho nas costas que vai nos impedir de pregar o Evangelho. Continua anunciando. E o que continua acontecendo, gente? Pessoas entregando a vida a Jesus Cristo por crerem no Evangelho. Novamente, são alvos de perseguição. Ali são chamados como aqueles que têm transtornado o mundo. Veja comigo, capítulo 17, verso de número 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E eles, então, precisam fugir e vão para Bereia. Lá em Bereia, eles vão anunciar o Evangelho. Muitas vidas vão crer em Cristo. Vão serem libertas, e não apenas judeus, agora também muitos gregos. Você vê isso no capítulo 17, no verso de número 12. Com isto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Aí, nessa hora, Paulo é empurrado para Atenas. Então, esse é o nosso contexto. Paulo não chega em Atenas porque alguém o chamou para ir para lá, nem porque a igreja o enviou. Ele foi empurrado para Atenas. É assim que ele chega em Atenas. Antes de nós entrarmos no texto, eu preciso colocar duas coisas importantíssimas para nós aqui. Só com esse breve relato, capítulo 16 e 17, duas verdades devem saltar aos nossos olhos. A primeira, eu e você somos responsáveis por anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em todos os momentos da vida, seja qual for a dificuldade, seja a dificuldade que enfrentemos, o que vier de ruim ou de bom, nós temos a responsabilidade, o privilégio de anunciar o Evangelho. Porque é a única forma dos eleitos do Senhor, aqueles que estão perdidos e cegos, conhecerem a verdade. Serem retirados das trevas pela luz do mundo que é Jesus. A única forma é se eu e você pregarmos o Evangelho. Não tem outro jeito. Enquanto eles pregavam o Evangelho, pessoas eram salvas e a sociedade começava a ser transformada. E é lógico que isso vai gerar perseguição. E essa é a segunda verdade que eu e você temos. Devemos anunciar, é privilégio nosso,
mas vamos ser perseguidos por causa disso. Por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, é contra a cultura deste mundo. O que nós vamos anunciar é contra a natureza desse mundo, que, conforme João diz, jaz no maligno, é dominado pelo diabo. Então é por isso que nós, quando anunciarmos o Evangelho, seremos perseguidos. Mas essa é uma realidade minha e sua. Bom seria se eu fosse chamado por aquele que tem transtornado o mundo por pregar o Evangelho. Transtornar o mundo é perturbar o mundo com o ensino verdadeiro. Essa é a palavra usada lá. Ok. Paulo está em Atenas. E, diferentemente dos outros momentos, ele é empurrado para lá. O que é Atenas nesse exato momento que Paulo se encontra? Atenas aqui não é mais aquela superpotência como centro de toda a atividade intelectual, mas continuava sendo importante. Importante culturalmente, intelectualmente e religiosamente. Você vê isso, por exemplo, no verso 21. Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes em Atenas iam para lá porque queriam saber as últimas novidades. Era como uma cidade universitária. Todos estavam lá e queriam aprender. Lá era o lugar para você aprender e crescer intelectualmente. Qual o contexto da cidade? É um contexto gentílico. A maioria, quase que absoluta, tínhamos alguns judeus ali, mas gentios, gregos. Como esse povo pensa? Esse povo é politeísta. Não existe um único Deus, vários deuses. A verdade é relativa, até porque existem vários deuses. A Bíblia é totalmente desconhecida. A verdade, a palavra de Deus, não passa por aqui. A verdade é buscada através das filosofias, ou da filosofia. E nós temos dois grupos aqui, epicureus e estoicos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eles. Há uma multinarrativa, são muitas histórias sobre a vida e de como nós vamos lidar com a vida e o que vai acontecer depois que a gente morrer. A única necessidade que eles querem suprir é de ter conhecimento. Esse é o cenário. Paulo está nesse contexto, onde as pessoas desejam prazer intelectual, querem ouvir as novidades. Deus não é único, ele é apenas uma opção, dentre tantas outras. A Bíblia não é o livro da verdade, talvez, no máximo, uma das verdades possíveis. Igreja, não se fala nisso, não entendemos o que é isso. É assim que Paulo encontra, é nesse contexto que Paulo está, e é com Paulo que a gente vai aprender como que nós vamos lidar com o nosso contexto, Brasília. Vamos ver essas duas correntes filosóficas aqui para a gente perceber se não parece muito com a nossa realidade em Brasília. Aí no verso 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Quem são esses? Epicureus eram seguidores de Epicuro, onde a corrente filosófica dizia que Deus não existe. Eles são materialistas, acreditam que o único objetivo da existência humana é busca do prazer. Interesses morais, espirituais, isso deve ser abandonado. Devemos nos libertar de qualquer crença em qualquer Deus, porque não existe um único Deus. E nós não precisamos de Deus. O universo não é obra de uma criação. Daí a afirmação, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que Paulo vai fazer escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 32. Hoje seria mais ou menos, vamos fazer o que der na cabeça. É assim que pensam os epicureus. Os estoicos, seguidores de Zenão, panteístas. Deus era tudo, tudo era Deus. Não havia diferença entre pecado e virtude. Eram fatalistas. Defendiam a razão e a autossuficiência. E para eles, a moralidade mais elevada é a apatia e a falta de preocupação. Hoje seria o lema, deixa a vida me levar. Vida, leva eu.
Esses grupos expressam basicamente o que era Atenas quando Paulo chega lá. O que essas filosofias têm em comum? Ambas conhecem o ser humano totalmente desprendido, distante, sem relação do único e verdadeiro Deus. Não querem saber de Deus. Deus não serve para nada. Agora, como é que Paulo pensa? Esse Paulo que chega aqui em Atenas, como é que ele pensa? Paulo é judeu. Portanto, seu contexto é judaico e ele é monoteísta. Ele crê em um único Deus. Paulo crê na verdade absoluta desse Deus. Paulo crê na palavra desse Deus. É ela que rege a sua vida. A palavra de Deus é o princípio para Paulo. Então a sua vida é centrada em Deus, sua vida é centrada na palavra desse Deus, sua vida é centrada no relacionamento com esse Deus, sua vida é centrada numa missão que dá glória a esse Deus. Isso é o que está na cabeça de Paulo. Paulo entende ainda que ele é parte da igreja que tem uma missão, e a igreja o envia para essa missão. E então ele tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem uma missão a ser cumprida. Deus precisa ser conhecido para receber glória e louvor de todos os povos. Deus precisa ser conhecido para que as pessoas o adorem. Deus precisa ser conhecido porque é a forma de eu manifestar a glória dele. É isso que está na cabeça de Paulo. Ok. Verso 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas Silas, Timóteo, que ficaram ainda em em Bereia, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Como Paulo responde ao contexto que se coloca diante dele? Um contexto que não é mais o de Jerusalém, não é mais de judeus, mas a pós-modernidade da sua época. E eu quero pedir que você preste muita atenção. 3 aspectos muito importantes. Primeiro, Paulo sabe quem é nessa geração, porque ele conhece o seu coração. Meus irmãos, olhe para o coração de Paulo. O coração de Paulo fica irritado, fica revoltado, fica transtornado quando ele vê tamanha idolatria naquela cidade. O coração de Paulo, seu espírito se revoltava porque ele está indignado com a cultura presente. Paulo conhece o Deus santo e vivo, o único digno de ser adorado. Como é que esse povo adora tanto Deus falso? E isso mexeu com ele. Ele vê aqui o descaminho dessa humanidade, a perdição, daí a sua revolta. E ele se irrita com o quê? Com a ignorância, com os vícios, com a imoralidade, com tudo que a idolatria leva. Meus irmãos, Paulo já foi idólatra. Porque só no caminho de Damasco, quando ele entrega a vida a Cristo, ou tem experiência com Cristo e logo depois ele vai ter esse encontro, é que ele abandona a idolatria e começa a servir o único e verdadeiro Deus. A partir desse momento, muda a cabeça de Paulo. Depois você pode ler capítulo 14 de Atos, a partir do verso 14. Você vai ver que Paulo e Barnabé estão pregando o evangelho e por causa dos milagres que vão acontecendo, o povo quer adorá-los como Júpiter e, eu não lembro o outro agora. Mas, eles falam assim, não, peraí, não, vocês só têm que adorar uma pessoa, Deus. Então Paulo é totalmente contra a idolatria e agora, quando ele vê a idolatria, o coração dele se irrita tremendamente. E é aqui que a gente começa a ser confrontado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve nessa noite, o seu coração se irrita com a idolatria que você vê na cidade de Brasília? Como é que está o seu coração diante da realidade que nós vivemos em Brasília? Essa resposta é importantíssima. Importantíssima. O salmista, Salmo 119, verso 53, assim diz, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. É o mesmo sentimento de Paulo.
E qual tem sido o nosso sentimento? Qual a condição do nosso coração diante de notícias como essas que nós lemos? Quando eu fui confrontado com essa verdade, eu fiquei muito preocupado, porque o meu coração estava conformado, cauterizado. É como se o meu papel fosse viver aqui na igreja, pregando, pastoreando, aguardando Jesus Cristo voltar. Meus irmãos, eu e você temos uma missão e nós ouvimos sobre isso, porque eu tenho pregado sobre isso. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. E nós temos que olhar para esse mundo e ver a dor desse mundo, a idolatria desse mundo, e nosso coração tem que ficar indignado. Eu não posso simplesmente fazer de conta que eu não estou nessa cidade, nesse mundo, e que isso não está acontecendo à minha volta. E não é só uma questão de se indignar, não, meus irmãos. Salmo 119, o verso 136, o salmista diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista chorava por causa dos perdidos. Chorava por causa daqueles que estavam distantes de Deus, que não obedeciam à lei de Deus, que não andavam segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós choramos pelos perdidos? Como está o nosso coração? Deixa eu fazer uma pergunta bem específica. De tudo o que você ouve, você lê, você assiste, o que mais provoca indignação no seu coração? Eu sei que a lista é grande, mas eu queria que você pensasse em uma coisa agora. Em uma apenas. Aquilo que é contrário à verdade de Deus e que te incomoda profundamente. Deveria te irritar mais do que incomodar, deveria me irritar mais do que apenas me incomodar. Mas corrupção é um tema. A doutrinação nas escolas, aos nossos filhos, às crianças, quanto à ideologia de gênero é outra. A homossexualidade talvez seja outra para você. A banalização da vida humana, assassinatos e mais assassinatos agora antes da eleição. Candidatos sendo mortos. Olhos fechados das pessoas para a fome e a miséria. A distância existente entre pais e filhos. Pais têm terceirizado a educação dos filhos. O que mais te irrita? A idolatria irritou Paulo profundamente, porque ele sabia o que a idolatria estava gerando. Paulo conhece e sabe quem ele é nessa geração, e fica claro para a gente o que está na mente de Paulo. Verso 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo não foge das discussões. Na verdade, ele vai atrás das discussões, porque ele provocou. Como que ele provocou? Também na praça, todos os dias, ele estava lá pregando entre os que se encontravam ali. Então ele não fugia. Na verdade, ele procurava. Ele gostava de uma boa conversa. E ele argumenta, levando as pessoas a pensarem, ele quer entendê-los, para aí ele anunciar a verdade. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Numa escala de 1 a 10. Numa escala de 1 a 10. Qual a sua habilidade para conversar com um não crente sobre temas polêmicos? De 1 a 10. Sendo 1 a mais baixa, tá, gente? Qual a sua habilidade de conversar com um não crente sobre temas polêmicos? A maioria de nós, porque eu creio que ainda existe gente corajosa, foge dos temas polêmicos. E, especialmente, falando com crentes, nós queremos conversar apenas sobre aquilo que a gente domina e que, geralmente, a gente não aprofunda tanto. Meus irmãos, nós precisamos conhecer
o que os outros estão pensando para que a gente mostre para eles o que a verdade de Deus diz. Então, a gente não apenas precisa conhecer o que eles estão pensando, mas o que a verdade de Deus diz sobre essas coisas que eles estão pensando. E você já está preocupado. O desafio é grande, pastor? É sim. Paulo, aqui, é o mesmo Paulo que, quando escreve aos Coríntios, diz assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, pudesse salvar alguns. Paulo investiu tempo em conversar com aqueles que pensavam diferente dele. E ele fez isso de forma intencional. Terceiro lugar. Um coração irritado, uma mente cheia da verdade de Deus e que conhece as necessidades a partir do que os outros pensam, que estão completamente distantes da verdade bíblica. O que isso faz com Paulo? Paulo caminha em direção a essas pessoas para anunciar o Evangelho. Verso 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? A gente pula para o 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: meus irmãos, Paulo, quando olha para aquela realidade e o coração dele fica irritado, a primeira atitude que ele tem está no verso 17. Ele vai para a sinagoga e começa a pregar o Evangelho. Começa a pregar. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Mas não bastava estar na sinagoga. Tem muita gente que não entra aqui na sinagoga. Opa, então eu vou para a praça. E começou a pregar na praça. E pregando na praça, ele abriu uma porta, um espaço, porque a mensagem dele gerou curiosidade, como a gente vê no verso 21. Então, ele agora vai para o meio dos lobos. Ele está no Areópago, só tem filósofo, e ele agora tem que conversar com eles, apresentando o Evangelho, de forma sábia. Paulo andou na direção das pessoas que pensavam diferente. Paulo foi para o olho do furacão. Bem, eu fui pego por essa palavra e tive que confessar que eu estava fugindo disso. Meus pés estavam me levando para longe das pessoas que pensam diferente de mim e, especificamente, ateus. Meus irmãos, podemos fugir disso. Nós temos muito a dizer para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Nós temos a verdade, a única verdade. A nossa sociedade tem várias, e nenhuma delas atende, preenche o vazio do coração. Nós temos a única verdade, a verdadeira verdade, aquela que transforma. E nós estamos de braços cruzados em nossas igrejas, fugindo daqueles que nos confrontam. Paulo não agiu assim. Tudo começa com o coração. Um coração que é dominado, que é controlado pelo Espírito Santo, ele vai se irritar, vai se indignar. E vai buscar conhecer a sua cultura, quem está à sua volta, como se pensa. E vai querer se encher do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, para ir lá anunciar a verdade que vai libertar, que vai gerar libertação. Para onde eu e você precisamos caminhar? Talvez muitos de nós estejamos caminhando apenas para a escrivania, apenas para a mesa do escritório, apenas para a frente da televisão, e não em direção aos perdidos, como Paulo fez. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós estamos diante da nossa sociedade em Brasília? O que é que nós temos feito para mudar essa realidade? Como entendemos Brasília? Se não fizermos esse exercício de entender a nossa cidade, nós não vamos responder as perguntas que ela está fazendo. Vamos dar respostas a perguntas que elas não estão fazendo. Então nós seremos irrelevantes. E só o Evangelho, que é o poder de Deus, tem a resposta. Só o Evangelho.
eu vou pregar só a primeira parte do sermão. A segunda parte vai ficar para o outro domingo. Porque a segunda parte é como que Paulo agiu especificamente. O que ele fez? Nós só conseguimos enxergar aqui como que Paulo se via nessa geração e o que isso provocou. Nós vamos parar por aqui. Depois nós vamos ver como que ele agiu especificamente, vendo os outros versículos. Mas eu queria, de todo o meu coração, que você saísse daqui incomodado pelo Espírito Santo, sobre como você tem olhado para Brasília, como que o seu coração tem reagido e o que você vai fazer a partir de agora. Por que isso é tão sério? Porque se o meu coração e o seu coração não fica indignado, revoltado com isso que está à nossa volta, ele pode estar sinalizando que nós estamos conformados. Conformados. E a orientação de Paulo é: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele vai dizer isso depois que ele, do capítulo 1 ao 11, apresentou o Evangelho, que é a palavra de Deus, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Vamos orar? Eu convido você para um tempo de oração à luz do que o Espírito Santo falou ao seu coração. É o Espírito Santo que fala aí. Pai, esse é um tempo da tua igreja, do teu povo, teus filhos e filhas, sondarem o coração, e nós pedimos que isso seja conduzido pelo teu Espírito. É Ele que sonda lá no mais profundo. E Ele que nos faz enxergar como temos vivido em nossa sociedade diante da cultura presente. E hoje uma cultura muito abrangente, globalizada, difícil de identificar como apenas de um lugar. Ela é influenciada, contaminada pela cultura de todo o mundo. Essa é uma dificuldade para a gente. Mas nós temos o Espírito Santo, Ele habita em nós. E nós te pedimos, Pai, que Ele nos ajude a conhecer, a compreender a nossa sociedade, a nossa cultura, para que a gente possa primeiro, viver conforme o Evangelho e ir contra essa cultura. Segundo, para que a gente tenha as respostas certas para as pessoas que estão cegas e que precisam de ter os olhos abertos pelo poder da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, que temos andado às cegas. Não temos esse mesmo coração de Paulo, que arde por pregar o Evangelho, especialmente quando vive um contexto de idolatria. Nós vivemos num contexto de idolatria tremenda em Brasília. E nós pedimos ao Senhor, Pai, perdão. Nos perdoe. A nossa mornidão, a nossa mesquinhez, o estarmos quietos, calados, amedrontados. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve daqui com o coração cheio da certeza de que a graça do Senhor se derramou mais uma vez sobre as nossas vidas,
nos inclinando e nos impulsionando para anunciar o Evangelho com intrepidez e ousadia que só o Senhor pode nos dar. Porque esse Evangelho enche o nosso coração. O Senhor nos redimiu em Cristo Jesus e não havia nada em nós mesmos que nos permitisse isso, que nos desse direito a isso. Foi pura graça e amor do Senhor. É o Senhor que declarou: eu de mim mesmo os amarei. E o Senhor nos ama profundamente, nos sustenta. E esse amor é tão grande que o Senhor vem até nós numa noite como essa e fala ao nosso coração, nos confronta, para que nós não continuemos como estamos, mas sejamos mais parecidos com Jesus. Então, Pai, queremos sair daqui com o coração confiantes em Ti, naquilo que o Senhor está fazendo em nós e a partir de nós. Traz indignação para o nosso coração, traz lágrimas para os nossos olhos diante da perdição desse mundo. Dá-nos compaixão pelos perdidos. Dá-nos intrepidez para anunciar o Evangelho com graça, mas com coragem de quem tem nas mãos a verdade. Faz assim na minha vida, faz assim na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, se existe alguém nessa noite que ainda não pertence ao Senhor, que está totalmente cegado por essa cultura e convivendo nesse meio alheio ao Senhor, completamente sem a vida de Jesus, eu peço em nome do nosso Senhor, que Tu toques nesse coração e haja um arrependimento sincero e genuíno por estar andando distante do único e verdadeiro Deus. E diante desse arrependimento, uma oração sincera de entrega do coração para viver com Deus e para Deus, na cultura do reino de Deus. Faz assim por Tua graça, nós te pedimos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém.